E é isso aí, nós estamos iniciando mais um Godcast, o seu podcast cristão. Seja muito bem-vindo. Você já sabe com quem que eu tô aqui, porque você leu aí na descrição. Ele é compositor, eu não coloquei na descrição, mas ele é compositor de uma música que eu amo. Na verdade, que quem não ama essa canção? Mas eu não vou contar agora, eu vou deixar você mesmo cantar. Eu estou aqui com Alexandre Malaquias, que é produtor, compositor. Deus abençoe, querido. Seja muito bem-vindo. Amém. Muito obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês. Que maravilha. Nós já conversamos previamente aqui, foi muito bom. A gente já está... Bacana. Que prazer te conhecer, que alegria. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Antes eu quero avisar você que nós temos um apoiador aqui, hein? Creme Americano, uma base e várias possibilidades, presente nas principais hamburguerias do Brasil, transformando o delivery de milkshake. Fala lá com o João, o contato está aqui nas descrições desse vídeo. Chama o Ricardo lá também, que eles vão vão te tratar da melhor forma possível. E também você pode baixar agora o teste de dons espirituais lá no meu site vivendoevangelho.com.br. E aí você baixa lá o teste de dons espirituais para que você possa servir com excelência na igreja que você estiver. E é tudo gratuito. Tá bom? Vamos lá para a nossa conversa de hoje. Alexandre Malaquias. Olha, primeiro, eu vou começar assim, tá? Ok. Quais são as suas composições que todo mundo conhece? Porque quando você começou a me contar aqui, a gente começou a conversar, eu quero te ouvir cantar daqui a pouco, pelo amor de Deus. Tá bom, muito obrigado. Quais são as composições? Bem, a gente tem, durante esses 30 e poucos anos, eu compus muita música, não é? Mas nos 2 últimos anos, dentro do cenário da música cristã evangélica no Brasil, o artista que mais se despontou com algumas músicas minhas foi o Paulo César Baruch, né? Baruch. Que eu conheci aquele camarada desde 98, 99 que eu conheci o Baruch, foi a primeira vez que eu vim gravar em São Paulo. Aí eu conheci o Baruch, depois voltei para o Sul. Quando eu vim para cá, ele ia gravar o primeiro disco dele, chamava-se Independente, né? Independente, né? Independente. Não, Diferente. O disco chamava-se Diferente, E aí ele disse: ô Malaquias, você não tem umas músicas aí e tal? Pô, eu vi você cantar umas músicas lá no estúdio, assim, assado. Aí eu, claro que tem. Aí eu cantei uma música para ele chamada Eu Sou de Deus, ele gravou. O Baruch era assim, eu ia cantando e ele ia dizendo: vou gravar essa. Entre Eu e Você, que também é uma música muito bacana que eu compus em São Paulo. Ele gravou também, aí ele gravou Dependo de Ti, né? Para me curar, para me ensinar. Nesse mesmo álbum ou não? Nesse mesmo álbum. Essa música está gravada desde 2001, acho 2002, que foi quando ele gravou Diferente. Não sabia? Eu achei que essa música parece que ela foi lançada essa semana. Então, tem um amigo meu que ele é um pastor e ele disse que eu sou o compositor das músicas atemporais, né? O Fábio de Mello, o padre Fábio de Mello, gravou minhas músicas também. Ele disse que eu sou uma pessoa que Deus deu o dom de transformar o cotidiano em canção. Então a música não envelhece por causa disso, porque é literalmente o cotidiano. Essa música, se você cantar hoje aqui, ela não... tem músicas que ficam datadas, né? Tem. Mas essa música não, ela tá aí, é como grande, sabe? Queremos o teu nome exatamente. Você pode cantar ela daqui 30 anos. Ela é atual. Ela é atual. Ela vai ser atual, exatamente. Então, essa música foi a primeira que ele gravou minha. Depois eu comecei a gravar um disco chamado Jardim da Inocência. Aí eu comecei a gravar no Estúdio Guidon, um disco que eu acabei não lançando, mas quando eu estava em fase de gravação, o Baruch foi lá no estúdio, ouviu essa música e disse assim: eu vou gravar essa música. Aí eu falei: não, claro que tu não vai gravar, porque o meu disco se chama Jardim da Inocência, tu não pode gravar. Até porque o Baruch, eu era um produtor musical, e o Baruch, ele já vinha de uma sequência de gravação de discos na época. Então, o Baruch era uma pessoa que já tinha um nome, que já estava funcionando na área da comunicação em termos de música. E eu não. Gaúcho, né? Vindo para São Paulo, gravar produções para os outros. Depois eu comecei a compor as minhas próprias coisas e pensei: eu vou gravar. E aí eu compus Jardim da Inocência. E aí ele falou: não, eu vou gravar essa música. Jardim foi 2006? Jardim era 2005. 2005. E aí ele também gravou parece num disco, que foi... Ele gravou num disco e aí depois, em 2007, ele gravou num DVD. E aí a música, realmente, Jardim da Inocência é mais uma dessas músicas que
vieram à existência independente do compositor, né? É como a quinta de Beethoven. O Beethoven vai passar, mas a quinta... Nunca. Não, a quinta não vai passar nunca, né? Não, e é Então, impressionante porque o Jardim da Inocência parece que é uma música de 2019, 2020, agora, né? se você lê a letra do Jardim Inocência, o filho de um pastor amigo meu, ele disse assim, você fez essa música para mim, né? Aí outras pessoas dizem, essa música é a história da minha vida. Eu fui no aniversário da Brasil para Cristo, num encontro de pastores da Brasil para Cristo, há mais de 10 anos atrás. E me pediram para cantar nesse encontro, só tinha pastores. Aí eu toquei. Tem um pastor que ele é muito antigo na Brasil para Cristo, que tem um cabelo branco, um senhor de idade já, devia ter quase uns 80 anos já, ele é muito antigo da Brasil para Cristo, ele era presidente, não sei exatamente, não me lembro mais, e ele não cantava nenhum cântico, ele ficava só sentado. Quando eu cantei Jardim da Inocência, esse homem levantou e começou a chorar, e depois quando terminou o culto, ele disse assim, meu filho, essa música aí me lembrou o tempo em que eu saí dos caminhos do Senhor e tal, então essa música você fez para mim. Então, eu acho que a música cristã, a autêntica, ela fica impregnada na história do indivíduo. É verdade. Entendeu? Ela fica impregnada na sua história. Ela não precisa ser sucesso. Quando uma música cristã ela entra de fato no seu gen, ela faz um efeito em você que você não sabe explicar. Que incrível. Entende? Então acho que Incrível. Deus me deu essa oportunidade de fazer essa música. Aí também no meio católico eu também produzi alguns cantores e produzi uma cantora chamada Ziza Fernandes, que estourou no meio católico também com músicas minhas como Alma de Amigo. Eu fui fazer uns arranjos na casa dela e em cima do piano tinha uma foto, ela é católica, tinha uma foto de um Cristo batendo numa porta assim. E aí na frente de uma casinha de barro com madeira assim, e ele tá assim, como quem vai bater na porta para entrar. E aí eu sentei, vi aquela imagem e fiquei pensando o que eu diria para a pessoa que está dentro da casa. Aí a música chama-se Abre Tua Porta e Deixa Entrar o Teu Salvador, diz a música, né? Muito bacana. Ela gravou e a música também estourou. E aí eu compus Alma de Amigo e a música também estourou no meio católico. Que interessante. É. Mas como é que vem a composição? É um insight ou muitas vezes é uma inspiração? Você tá, sei lá, dirigindo e vem a música? Ou você compõe tecnicamente? Para ali, vou escrever aqui essa frase. Como que surge essa... Como eu estudei bastante a composição melódica, eu sou uma pessoa que sou bem matemático, assim, sabe? Para certas coisas eu sou muito matemático. Então a música ela vem para mim de formas inusitadas o tempo todo. Domingo passado eu fui no culto e no domingo retrasado eu fui num culto na igreja e tinha um pregador pregando sobre o filho pródigo. E aí ele disse na pregação que existem 2 tipos de filho, que é o me dá, que é o que pede a herança, e te sirvo, que é o filho que fica em casa e diz eu te sirvo todo o tempo e tu nunca nem matou um cordeirinho, um animalzinho para celebrar minha vida aqui. E aí ele fala que ambos, apesar de serem filhos, não conseguiram compreender o que é o relacionamento de pai. E aí é importante que a gente não enxergue Deus só como Deus, porque talvez a nossa mente não consiga compreender o centro da palavra Deus, mas Pai. Aí ele lembra da oração do Pai Nosso. Aí quando ele falou, vamos ficar de pé para orar, quando eu levantei eu já tinha a música pronta. Inteira? Já escrevi no meu celular, já botei no celular e está pronto a música. Eu tenho essa coisa, eu até perguntei, um amigo meu perguntou, como você consegue fazer isso? Eu falo, tem alguma coisa que se conecta com você quando você entra no culto, né? O culto não é só uma reunião de pessoas. Paulo fala sobre isso. A Bíblia fala sobre isso. Quando o povo de Deus está reunido, um tem, o outro tem um chocolate, o outro tem um alfajor, o outro tem um pedaço de pão, o outro, né? Simbolicamente falando. Então a porção que Deus me dá, edificação mútua, né? a porção que eu recebo é essa porção da letra, não é? E eu costumo dizer o seguinte, eu até posso ter algumas músicas que se tornaram sucesso, se é que isso existe. Mas eu sou o tipo de compositor que compõe a música que você tem que cantar depois que o culto terminar.
Depois que o culto terminar, aí você pode escutar minhas músicas que elas vão fazer sentido. Entende? A minha música ela é da porta para fora. Ela não é da porta para dentro. Entendeu? Por isso que eu falei para você agora há pouco sobre os termos que a gente tem conversado. Que legal. Essa questão da música, já aconteceu de você escrever um pedaço, aí depois vir outro, ou sempre ela vem assim, completa? Eu estou perguntando isso porque, assim, eu componho também, mas eu não sou um compositor, eu componho para mim mesmo. Já gravei algumas músicas até, que eu mesmo compus, e tem hora que vem um trecho, daqui a pouco não vem, aí daqui a pouco vem outro. E tem hora que vem que inusitadamente. De eu estar, por exemplo, fazendo alguma coisa e vim, e graças a Deus agora tem o celular, né? Porque antigamente era a folhinha e aí você perdia a folhinha. E nós já não lembrava mais da linha melódica, Linha porque melódica, junto com a métrica das palavras tem que vir uma melodia coerente. Esse é um conselho, né? Veio a linha melódica, grava, né? Porque senão... para quem tem dificuldade de compor linha melódica do jeito certo, sim, é melhor você gravar, né? Linha melódica, indo um pouquinho para esse ambiente da música, Tá. Linha melódica é uma coisa bem ingrata. Essa eu quero ouvir. A linha melódica é a parte ingrata da música, ok? Você pode dizer qualquer besteira e tá tudo certo. Agora, quando você diz uma coisa de valor com uma linha melódica que não tem o mesmo valor, não tem efeito. Não tem efeito, ok? Então, por exemplo, se eu cantasse "Então minha alma canta-te, Senhor", e olha para que lado a linha melódica vai. "Grandioso és tu". A melodia desceu. Como que ele é grande e a pessoa desce a linha melódica? Desde quando você descreve coisas grandes com melodias para baixo? Então, que tipo de conceito o compositor quis dar? É que ele é "grandioso és tu", como a base, como o chão das coisas. Entendeu? Tem um porquê. Ele não está falando da grandiosidade estrelas, ele está falando da grandiosidade chão mesmo. Entende? Nossa, é outra compreensão. Já entendi. Exatamente. Então, às vezes, você está cantando uma música com toda a sua congregação e a linha melódica não está causando efeito. E esse infelizmente não existe um curso. Eu já pensei em dar um curso Muito assim para líderes, interessante. ok? Para líderes religiosos. Não é tão importante que o músico saiba do que eu estou dizendo para você, mais do que o líder religioso. Porque o líder religioso ele é um culturalizador. Ele pode não se ver um culturalizador, mas ele é. Então, se eu digo para você, escuta o cantor A ou o cantor B, dependendo do que eu estiver pedindo para você escutar, a sua fé vai enfraquecer muito. Você toca guitarra e eu digo para você, por exemplo, escuta Steve Vai. Para um músico que sabe o tamanho do Steve Vai, sabe, por exemplo, que Steve Vai se declara satanista, a linha melódica que o Steve Vai toca não vai te inspirar a ler as escrituras, não vai te inspirar a ler um salmo. Não foi feito para isso. Não é construído para isso. Mas, de contrapartida, o guitarrista é maravilhoso. É um monstro, é um dos melhores guitarristas da história da música instrumental. Mas a linha melódica dele não vai te conduzir para um lugar bom. Então, o pastor, ele é também um culturalizador. Entendeu? Eu, quando tinha meus 16 anos, alguém resolveu me ensinar leitura musical. Eu vou te ensinar a ler partitura. Você quer aprender? E eu disse, quero. Porque eu cheguei na casa de um músico e ele estava tocando trompete, estudando trompete e lendo na partitura. Eu falei, como é que você entende esse monte de riscos aí? Eu era filho de músico, mas meu pai não lia partituras. Eu falei, como é que você está entendendo esse monte de risco? Eu não estou entendendo nada. Ele falou, quer aprender? Aí eu disse, quero. Aí ele me ensinou. Em 30 dias que ele me deu aula, eu já estava ganhando um saxofone da igreja para aprender a tocar saxofone. Hoje eu sou um dos poucos músicos evangélicos nesse Brasil que tem mais de 3 milhões de views no YouTube tocando saxofone. É mesmo?
Eu não sabia, agora eu quero ver. Como é que é o nome do vídeo? Se você botar aí Dependo de Ti, Alexandre Malaquias, você vai me achar aí. Tocando saxofone num DVD do Baruch. Eu vou ver aqui. Nossa, eu não sabia. Eu vou guardar aqui porque eu quero ver depois. Muito obrigado. Que Então, legal, então hein? quando você, existem vídeos, Ih, achei aqui. existem vídeos da OSESP, a melhor orquestra da América Latina, não tem esse mesmo tanto de views, tocando peças importantes. Então, você percebe que eu só estou tocando saxofone porque um pastor decidiu comprar um saxofone e montar uma orquestra na igreja. E aí eu tinha 16 anos, eu queria aprender a tocar saxofone, ele pegou um saxofone e disse, toma. E aí eu levei o saxofone para casa. Eu dormia abraçado no saxofone, literalmente. Estudou. Não, eu dormia abraçado nele, eu dormia Na hora de dormir, ela... debaixo das cobertas, o saxofone Literalmente. estava comigo. Literalmente, quando eu tinha 16 anos de idade. Então eu desenvolvi muito musicalmente. Aí eu decidi assim que queria ser. Então, hoje que eu tenho a idade que tenho, a maturidade que tenho, eu reconheço que não foi uma coisa que começou em mim. Eu só nasci com o dom, mas Deus teve que usar um pastor culturalizador para me dizer, toma um saxofone. Então, claro que depois... Nossa, o investimento lá atrás. O investimento lá atrás. Você... Se ele não tivesse investido, onde eu estaria? Mas isso tem muito a ver com o evangelho, né? Até porque ele investe, mas não colhe, né? Ele planta, colhe. Talvez ele só viu crescer, mas talvez... Mas é porque ele não investiu, na verdade, ele é só o administrador. Quem investiu está colhendo. É verdade. ele só é o canal, ele né? é só o administrador, ele é o que Paulo chama de... o que a Bíblia chama de... Quando você... Mordomo. Ele é só o mordomo. Sabe que eu estou numa série chamada Parábolas aqui na igreja, e aí o modelo de semear de Jesus é muito incrível, né? Não é escolha a terra, é lance a semente, né? E esse é o papel do mordomo, porque a semente não é nossa, né? Não. É só lançar. Exatamente. Você pode ter uma pessoa genial que amanhã na sua igreja vai ser o maior prefeito, o maior governador, até mesmo o maior presidente, o maior teólogo, o maior cientista, o maior cantor, o maior médico, e tu não sabes. Provavelmente assim, já que você tem toda essa história, você veio de uma família cristã que já era de igreja, não é? Não, eu vim de uma família de pessoas que cultuavam candomblé. A família era toda de Umbanda, a família, né? Inclusive, nós tínhamos congá dentro de casa, tínhamos outras imagens. Olha, que fique bem claro uma coisa. Se alguma pessoa do candomblé estiver vendo este vídeo, eu tenho extremo respeito. Sim. Entende? Compreendo. Eu tenho extremo respeito e preciso dizer uma coisa para você, se você for do candomblé e estiver vendo esse vídeo, que a Bíblia tem um versículo que é muito importante. Um versículo que é muito importante, né? A Bíblia tem muitos versículos importantes, mas tem um que, quando você muda de rota, de expectativa no ponto de vista religioso, espiritual que seja, para o cristianismo, é necessário observar que a Bíblia fala que muitos são chamados. As pessoas não vão lá porque querem. O céu as chama. A gente fala, amanhã eu vou na igreja, achando que é a nossa própria decisão. Não. Existe uma força sobrenatural que as chama. Assim como existem também forças da escuridão que chamam as pessoas. Ok? Então, nesse caso, foi o que aconteceu comigo. Minha família toda era praticante do candomblé, né? Eu vi meu pai fazer vários serviços, ficava deitado 3, 4 dias com sangue de galo na cabeça, e todos estes tipos de ritos religiosos. Mas, infelizmente... Meu pai também era, sabia? Seu pai era também do candomblé? Também. E, infelizmente, meu pai ficou possesso de demônios. Infelizmente. Ele ficou possesso de demônios, nós chamamos pastores para orar, não aconteceu nada. Chamamos espiritualistas, que no Rio Grande do Sul tinha bastante, inclusive, e não aconteceu nada. Chamamos irmãos da igreja, não aconteceu nada. Continuamente? Nós chamávamos... Seu pai continuamente possesso? Não, ele ficou... Quando eu me batizei, meu pai ficou extremamente possesso.
E meu pai dizia... Isso era constante? Dia, Não. noite ou... Não. Meu pai, assim, ele levantava 5 horas da manhã. Meu pai morreu com 42 anos de idade de cirrose hepática. Muito Bebeu novo, até né? acabar com o fígado, sim. Meu pai, ele disse que não me queria dentro do caminho do evangelho, que não fez filho para estar dentro de igreja cantando e que me preferia ver morto do que dentro de uma igreja. O que para mim faz muito sentido. Meu pai tinha razão. Meu pai estava certo. Porque se tem uma coisa que é complicado e você olha na sociedade hoje, está cheia de gente dentro da igreja. Gente dentro da igreja é uma porcaria. Nossa. Gente Ô, Lucas, já pega isso aqui, porque isso aqui tem que deixar para postar em todo lugar. Porque é isso. Gente dentro da igreja é uma porcaria. Gente dentro do reino de Deus é uma maravilha. Meu pai olhava para uma igreja e não enxergava reino. Então meu pai achava que eu era um crente a mais dentro de uma igreja. Porque meu pai não enxergava reino. Eu tinha 16 anos, eu também não enxergava reino. Eu só tinha 16 anos. Eu não conhecia um versículo sequer. Eu só fui para a igreja verdade. porque tinha música. Eu só fui para a igreja porque tinha meninas. E eu tinha 16 anos. Então, assim, primeiro eu fui porque tinha música. Tinha jovens. Nenhum jovem vai para a igreja porque Naturalidade tem... das coisas. Nenhum jovem vai com 16 anos para a igreja porque tem Bíblia, pô. Sim, e isso é a naturalidade das coisas. Claro que é. Tá tudo bem, Mas está tudo bem demais. Sabe por quê? Porque a gente tem que dar graças a Deus porque Deus permitiu que a gente viva até a maturidade e ter capacidade de se arrepender. Porque o que se arrepende, a Bíblia fala que o que convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Mas dar o braço a torcer de que você precisa largar o pecado é a maturidade. É a maturidade. É a maturidade. Isso aqui não serve mais para mim, isso aqui está me fazendo mal. É você que decide. O Espírito Santo, ele te convence, mas ele não faz você mudar. Essa coisa de que vem para a igreja que Jesus vai te ajudar a deixar de roubar, isso não é uma verdade. Não. Todo aquele que vem me seguir, que deixe de roubar por conta própria. Sabe, eu sempre falo uma coisa, isso eu não sei, eu acredito que tem a ver aqui. Você não deixou uma prática de uma religião por outra. Você Não. deixou a religião, né, pelo caminho, Sim. né, pela vida. É uma outra, não tem como... Cristo não é isso, né? O meu pai e a minha avó, que eu fui criado com minha avó, eles eram praticantes assim ativos, né? Eu só tinha 16 anos. Eu não tinha esse conhecimento, eu nunca fui ligado, até porque quando eu tinha uns 10 anos de idade, 11 anos, eu comecei a tocar violão na Igreja Católica. Eu ganhei meu primeiro violão, eu tinha 5 anos. E aí, como meu pai se separou da minha mãe com 5 anos, eu tive ausência de mãe, mas eu ganhei um violão. E esse violão pagou os pecados, meu irmão, porque eu tocava nele de manhã, de tarde e de noite. E meu pai tinha um conjunto de samba. Mas o meu pai adorava samba e eu adorava música clássica. Imagina. Meu Deus. Imagina, gaúcho preto gosta de música clássica, né? Meu Deus. Entendeu? E o meu pai sambista. Então, assim, isso parece que o que eu estou falando parece só uma brincadeira, mas em termos de cultura isso significa muito. Eu compreendo. Em termos de cultura isso significa muito. Então, eu comecei a desenvolver musicalmente muito cedo. Então, eu comecei a tocar na igreja porque a igreja, eu tinha 10, 11 anos, eu via as irmãzinhas tocando na igreja as músicas com os acordes tudo errado. Eu nem sabia o que era um acorde, eu chamava de posição, eu dizia, essa posição aí está errada. Eu não sabia explicar teoricamente, mas eu sabia que aquilo estava errado. Aí, como é que eu certo? Aí eu ia para casa, aí eu tocava aquela música inúmeras vezes, de várias formas, e voltava e dizia, o certo é assim. Aí as pessoas, então vamos tocar assim. Eles eram tão simples quanto eu era, mas eu tinha 10, 11, 12 anos de idade. Que legal. Só que eu não sabia que a música já estava tendo uma atividade muito grande no meu cérebro, né? Então, cresci... Eu vou até te falar, essa questão o samba é uma vida, né? É muito mais que um estilo musical, né? Quem vive ali naquele entorno do samba... Eu conheço bastante gente do samba e eu vejo que eles levam isso muito a sério, Eles né? levam. Eu tenho um grande amigo, grande sambista, bom de música, pelo menos. O estúdio dele aqui, né? Da Fórmula do Samba aqui. O Pezinho? O Pezinho, Pezinho da igreja aqui. O Pezinho congrega aqui. O Pezinho, nossa, gente boa demais. Eu já tive aqui no estúdio várias vezes. Ele também é um compositor. Ele é um compositor de mão cheia, Pezinho, muito bom. Então, até com ele mesmo, né? Porque eu conheci o samba assim, através dele, mais, né? O pessoal do samba e, poxa,
É uma coisa bonita. Mas você assim, sabe que aquela eu não me questão dou de bem? família. Com Você sabe- samba? Eu costumo. Eu vou brincar aqui com o que eu vou Tá dizer, né? bom, Eu gosto de você samba de pode. verdade. Eu gosto de samba Entendi. de verdade. Samba de Eu verdade. nunca gostei de pagode. Ah, entendi. Eu prefiro escutar Rousseau, prefiro escutar Stravinsky, Debussy, Claude Debussy. Prefiro escutar um pagode. E por quê? Não é porque eu não gosto do gênero. Alguém brincando comigo um dia disse: pô, mas você é preto e você não toca samba. Eu falei: mas eu nem sabia que era obrigação de preto saber tocar samba. Eu sei tocar piano, não sei tocar cavaquinho. Tem algum problema isso? Não é? Eu sei tocar saxofone, não sei tocar banjo. Tem algum problema isso? Eu não sei tocar pandeiro, entende? Eu sou orquestrador, eu sei escrever para violino. Isso me torna menos negro? Parece-me que alguns negros não aceitam muito bem que outro negro trabalhe com um gênero musical que não seja necessariamente aquele da cor da pele, né? Interessante. Nunca tinha visto essa Mas perspectiva. existe essa perspectiva, sim, existe essa perspectiva, sim. Mas de contrapartida, voltando à questão da música, eu comecei muito cedo. E aí o meu pai ele ficou muito triste, porque eu fui para a igreja. Muito triste. E aí meu pai tentou tirar minha vida, literalmente falando. Meu pai ganhou uma faca daquelas de Rambo, vazada. E essa faca, ela é aquela faca que tem o risco da baioneta, né? Fui militar 4 anos, a baioneta ela é vazada, ela é em V. Se Me explica. furar a sua pele quando puxar, nunca mais cicatriz, não adianta chamar médico. Não sabia. Né? O buraco fica aberto e você morre de hemorragia. Não sabia. Você pode tomar uma facada e não morrer de hemorragia, porque a faca ela fecha certinho, a baioneta não fecha o furo. Ela é em V, ela é assim, ó. E aí não adianta fechar a perfuração, você vai sangrar até morrer. Então meu pai ganhou uma faca com esse tipo de corte e meu pai me atacou várias vezes com essa faca. Eu me lembro na minha adolescência eu ter que sair correndo. Meu pai me corria de casa tijolada. Uma vez meu pai pegou uma tábua que tinha um prego na ponta e tentou furar minha cabeça com ela. Ele deu de cima para baixo. Eu escapei, pegou no meu braço, cortou meu braço. Entendeu? Você acredita era um transtorno mental ou Olha, influência espiritual ou tudo junto? O meu pai, ele ficou muito triste porque ele veio a São Paulo e queria ter uma carreira musical e ele não conseguiu. E eu só estou aqui em São Paulo por causa de uma promessa que eu fiz a ele. Eu disse para ele que eu ia vir para cá, eu ia tornar o nome Malaquias conhecido, no dia da morte do meu pai. E eu só tinha 21 anos de idade. E eu peguei na mão dele, sozinho dentro do necrotério. Eu peguei na mão gelada do meu pai e disse: pai, o senhor tentou ir para São Paulo e o senhor não conseguiu fazer o nome Malaquias se tornar conhecido, mas eu vou para São Paulo e eu vou fazer o nome se tornar conhecido. E eu vim para São Paulo. E hoje, graças a Deus, minhas músicas são cantadas dentro e fora da nação. Mas por um motivo diferente do meu pai. Eu não sei exatamente o que acontece. Davi fala de um relacionamento de Deus para com o ser humano antes da vida. Ele fala: antes eu estava no útero da minha mãe. Eu não tenho consciência nenhuma. E o Senhor já tudo. já é tudo, né? Tudo, então o Senhor, eu estava lá. E ele fala desse relacionamento pré-vida terrena, que é um negócio que você não vê as pessoas falarem comumente. Eu espero até que os irmãos que estejam ouvindo isso que eu estou dizendo não me levem a mal, mas o Evangelho e o reino de Deus e o relacionamento de Deus para a humanidade ainda é totalmente virgem na minha forma de ver. Entendi. A gente não fez nada, a gente não conseguiu furar a crosta do Evangelho nem 1 metro sequer. O Evangelho, a Bíblia tem uma definição do Evangelho que é meio complicada até do seu cérebro somatizar isso. O Evangelho é o poder de Deus. Me explica isso. Nossa. O Evangelho é o poder de Deus. Deus fez planetas, cara. Ontem eu estava sentado na mesa vendo alguns sóis que a NASA descobriu, né, que existem nas mais variadas constelações. O nosso Sol é uma das menores coisas que existe nessa galáxia. É uma das menores. Tem sóis a 10 bilhões de quilômetros da Terra que fariam o nosso Sol parecer um gafanhoto perto de um elefante.
Como é que você lê assim, o Evangelho é o poder de Deus e vai para casa tranquilo? Que é uma coisa que me assusta muito. Quando termina o culto, ninguém conversa sobre a palavra pregada, né? Parece que não aconteceu nada, é só uma reunião mesmo, né? Ninguém diz, você viu que interessante isso? Me parece que existe um sistema desenvolvido feito para a gente não pensar assim, para a gente não mergulhar. E claro que a gente comete erros na vida, claro, nós somos seres humanos normais, mas no campo do pensamento eu entendo que o Evangelho ele não foi explorado por ninguém. O mestre Russell Shedd, o nosso tão querido mestre Russell Shedd, ele nem molhou os pés dentro do que é o Evangelho. O João Batista disse, vai vir um aí que eu não sou nem digno de desatar. E Jesus disse que não existe um homem como João. E o João Batista não dá nem para desatar a sandália. Imagina o tamanho da profundidade desse negócio. A profundidade é muito grande. A profundidade. E ao mesmo tempo, uma coisa maluca, a gente fala sobre profundidade de reino, mas o reino não é para baixo. Né? Então, existe uma distância, existe uma profundidade para cima. Eu brincando acho que é o dualismo, né? É que a coisa é tão ampla é a contradição. que a gente não tem uma soma. Então, né? eu acho que essa coisa da profundidade do reino já é a nossa incompreensão do fato. Não consegue nem raciocinar mediante isso. Uma vez conversando com um isso amigo... buga, né? Buga demais. Buga porque uma vez conversando com um amigo no quintal da minha casa, eu chamo de pátio, mas aqui o paulista chama de quintal, ele estava com dificuldade de entender algumas coisas e eu comecei a fazer assim, a mexer assim com os dedos, e aí ele estava, esse é meu amigo muito querido, chama-se João Caetano, um advogado amigo meu. Caetano, um beijo, eu amo Caetano e Lili, a família dele são nossos chegados. E eu comecei a fazer assim com a mão, ele estava com muitas dúvidas e tal, e aí eu disse, imagina, Caetano, que Deus está fazendo a formiga. Eu disse para ele, formiga é Ele já fez elefante, ele fez dinossauro, fez a baleia, né? Tubarão-baleia tem 15 metros de comprimento. Meu Deus, né? Fez, e agora fez na formiga, uma coisa que... Não é? E aí um anjo diz assim, o que o senhor está fazendo? Estou fazendo a formiga. Mas o senhor faz sol, o senhor faz planetas, o senhor está fazendo uma coisa tão pequena. Então, o reino de Deus é mais ou menos isso. Entende? A gente não consegue achar uma unidade de medida. A gente não consegue explicar justamente por causa disso. Porque não tem na régua humana uma unidade de medida para a gente dizer, isso Deus é... Não. Por isso que fica no abstrato, assim, por isso que Deus, talvez, penso, não é por isso exatamente, mas talvez entendo que Deus seja inexplicável para nós que não temos palavras. Falta palavra na terra. Isso é verdade. Isso. Não há unidade de medida, mas todos têm a mesma importância, sabe? Sim. Por exemplo, uma vez eu pensei nisso até, você fala, poxa, para que existe, sei lá, a barata, sabe? Uma coisa que para mim é algo que eu olho e falo, por que existe? Pode ter certeza que existe uma função extremamente específica para tudo. Por um acaso, eu posso te explicar um pouquinho sobre isso. A barata é um dos animais que mais contém bactéria. Se a barata não tivesse aqui, aonde estariam essas bactérias? É como pulga. Nossa, essa aí eu nunca tinha escutado. Eu aprendi Interessante, isso. Hein? É um dos animais que mais tem bactéria, mas assim, pluralidade de bactérias. Se ela não estivesse aqui, aonde estariam essas bactérias? E lembrando, nós estamos falando sobre isso, nós estamos falando sobre o reino de Deus. Exatamente. Sobre essa questão de como tudo... A funcionalidade das coisas. Funciona. E aí eu acho que é bem, sabe, é lógico que como é que eu posso dizer? É um exagero, né, do tudo coopera. Sabe, aquele tudo coopera, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que é o reino se manifestando em nós, e tudo aponta para ele é a centralidade de todas as coisas, o porquê dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Sabe essa coisa? E por que existe um sol a 300 milhões de anos-luz? Por quê? Eu não sei. Tem um sol que a NASA afirma existir há 10 bilhões de anos-luz, que faz a nossa galáxia inteira parecer uma criança. Meu Deus. Isso é uma coisa... Para quê? Numa única nuvem, a Terra tem em torno de 6 sextilhões. O planeta Terra tem em torno de 6 sextilhões de toneladas. Numa única nuvem que sai de fogo no Sol, cabem 11 planetas Terras dentro.
Uma única nuvenzinha. Sabe aquela dobradinha que você olha as fotinhos assim que saiu? Ali cabem 11 planetas. 66 sextilhões de toneladas cabe num risquinho que o Sol faz assim, cabe 66. Como é que a gente vai conseguir colocar uma medida em que é Deus? Por isso eu falo que o Evangelho, que é literalmente o maior ouro que há sobre a Terra, o Evangelho ele está longe de ter sido de fato explorado. O Evangelho não foi explorado. O Evangelho não foi feito para dominar a mente das pessoas. O Evangelho não foi feito para isso. As pessoas utilizam isso para esse propósito porque são más. Mas ele não foi feito para isso. É mesmo. O Evangelho não foi feito para isso. Se o Evangelho fosse prática, nós teríamos praticado, nós teríamos uma superpopulação no planeta, porque não existiria cadeia. Não haveria necessidade. Não existiria polícia. Nós teríamos que ter um outro tipo de sociedade se o Evangelho fosse praticado. Eu não sei se algum dia na Terra nós já de fato vivemos como humanidade o Evangelho. Não sei se algum dia, um único dia... Historicamente, eu não sei. Eu acredito também que não. Bem, só para voltar a falar para você sobre música, esse tempo todo passou, a gente foi compondo, foi trabalhando com produção, com arranjo, trabalhei com algumas pessoas importantes, também da área da música popular e tal. E eu sou uma pessoa que mais estuda música do que necessariamente tem prazer em trabalhar com música. Eu amo música, faço música todos os dias, mas eu estudo todos os dias. Então, faço música porque estudo. Então, se você disser, eu gostaria de compor uma linha melódica sertaneja, eu pego meu pentagrama, meu lápis. Que linha você quer cantar? Eu quero cantar tal. Então, deixa eu ver isso aqui. Faço uma análise harmônica, uma análise melódica, tá bom. E você pode cantar porque isso vai soar no estilo. Eu gostaria de cantar um pagode. Que estilo de pagode? Eu gostaria de cantar no estilo do cantor tal. E eu escuto o cantor tal, vejo as referências melódicas, vejo as referências harmônicas, faço uma análise, escrevo. Eu gostaria de cantar um hino tradicional. Porque dá para você compor cânticos como se fosse hino da harpa. A gente vai lá e compõe 10, 20 cânticos como se fossem hinos da harpa, com a mesma característica melódica, com o mesmo tipo... Você mapeia? É tipo mapear? Não, é literalmente mapeio. Okay. É matemática. Perfeito. Ok? Então, por trabalhar... Tem lógica. Então, assim, o Igor Stravinsky, que foi um grande compositor, ele disse o seguinte: não sei como é que as pessoas gostam de música, de tão matemática que a música é. A música é uma sequência de números. E as pessoas têm sensações. O Carl Jung, ele também falou de música. Eu aprendi um pouquinho sobre musicoterapia e a mulher que, agora me foge o nome, Carol Bush, me lembrei. Ela escreveu um livro que eu aprendi sobre musicoterapia que chama-se Música e Terapia das Imagens, da Carol Bush. É um livro antigo, mas é um livro que ensinou os fundamentos do sistema límbico para mim, que eu nem sabia que existia. E aí, o sistema límbico é ciência, né? É corpo humano, ok? Então, assim, eu queria aprender... O Jung era psicanalista? Ele era, o Jung era. Mas ele teve um encontro com a Carol Bush e ela tocou piano para ele ouvir relatos dela. E ela disse assim, que ela tocou piano e ele começou a chorar. E ele disse assim, eu não sei como é que E ele ficou assustado que ela não chorava. E aí o Jung disse... Eu não sei como é que você não está chorando, porque a música é um material tão arquétipo que a primeira pessoa a ser emocionada com a música deveria ser o próprio músico. Autor. O próprio compositor, a própria pessoa. Acontece que muitos dos músicos não conseguem se emocionar porque nós somos como um canudo, cara. O músico cristão, ele é um canudo de Deus, ele não é nada mais, nada menos. Consegue... Eu gosto, eu adoro isso. Você gosta disso? É uma explicação perfeita. O que é um pregador? O que era Jesus? Tira Deus da história de Jesus, Jesus vai dizer, então vou voltar para onde eu estava, porque se você tirar Deus... tudo aquilo que eu faço, aprendi com meu pai, sou só reprodutor. Uma comida tenho para comer que vós não tendes. Fazer a vontade do meu pai. Eu sou um canudo, cara. Eu sou só um canudo. Não sou mais do que isso. Então, quando eu vou para a igreja, é normal que, sendo eu no formato de um canudo, passe alguma coisa por mim. Pô.
Né? Do todinho ainda. É, Fininho. exatamente. Mas tem que passar devagarinho, Tem né? que passar. E aí, esse contato, esse relacionamento, isso é uma coisa um pouco estranha que eu vou te dizer. Isso é um relacionamento que você não escolhe, é o relacionamento que te escolhe. Por isso eu falei agora há pouco, muitos são chamados. Porque a coisa que te chama, o indivíduo que te chama, é o sobrenatural que te chama, é a entidade que te chama, é que te capacita. Deixa essa rede aí, vem cá. Não é assim, posso deixar essa rede, posso ir com o senhor? Não. Deixa essa rede aí, vem aqui. É a entidade que te chama. Então a entidade Nossa, eu te falei escolhe. sobre o jargão cristão, que é o vou aceitar Jesus. E quem somos nós para aceitá-lo, né? Falo isso desde os 20 anos. Nós não temos que aceitar Jesus. Ele é que tem que nos aceitar. Ele que tem, o jovem rico, Marcos 10:17, que o diga, verdade, né? verdade. É ele que tem que aceitar a gente, não é a gente que tem que aceitá-lo. Então, esse conceito, estava falando para você da minha escola antes de nós começarmos, está falando da escola, né? São coisas que você aprende com outros. Eu aprendi muito cedo com homens muito... Eu ia dizer que eles são bons, mas não posso dizer porque nesse aspecto eles não são bons homens. Eu acho que Deus quer se comunicar com você e Ele usa pessoas. Ok? E uma coisa boa que Deus tem é a eternidade. Eu acho que a eternidade com o meu cérebro é muito chato. Assim, eu não conseguiria pensar como viver eternamente. Eu não vejo nem graça nisso, para ser bem honesto. Mas também como eu vou ver graça na eternidade se eu não conheço nem o planeta que eu vivo, né? Eu sou tão pequeno, meu tempo é tão exíguo. O tempo é pequeno, o espaço é grande. Eu nunca vi um vulcão por dentro, claro que eu vou achar sem graça viver, né? Eu nunca fui no fundo do mar, eu nunca vi outras constelações, realmente. Claro que eu vou achar sem graça a vida, né? Salomão, quando ele tá velho, ele fala isso, né? Tudo é vaidade de vaidade, claro. Tu tá dentro do mesmo planeta, vivendo no mesmo país, fazendo as mesmas coisas, tu tá numa bolha. Exatamente. Dá uma volta de avião sobre o planeta para tu ver se o Salomão não desce de lá. Louco, escrevendo, né? Não, e o mais é verdade. Se a gente não troca nem o restaurante que a gente vai. Exatamente. Com medo de comer, de arriscar. Exatamente. Claro agora que vai achar tua vida monótona, claro. Arrepiei aqui. Claro. É verdade. A primeira vez que eu fui a Portugal, eu comi lesma. Né? Vamos comer lesma. Você tem que comer lesma, tem que experimentar. Você vai experimentar, não vai ter coragem. Claro que vou. O brasileiro, ele quer sair daqui, ele quer ir para outro país e quer dizer assim, eu tô com uma saudade. Aqui não tem feijão, eu vou voltar pro Brasil. Meu irmão, aí não tem feijão. Né? Vai viajar e vai no restaurante brasileiro, né? Não dá, né? Tem que... eu vou comer o que o outro faz. Mas isso demonstra, a gente não quer sair dessa bolha, né? Não, e infelizmente a religião é essa bolha. E o evangelho não. O evangelho é o oposto disso. Exatamente. O evangelho sugere mudança, e mudança é igual a desafio. É você ter uma nova proposta. Quando Paulo fala aquela frase icônica dele, que ele faz um desafio a cada indivíduo, aquilo de espiritual não tem nada. Ele fala, transformai-vos pela renovação das vossas mentes. É pensar diferente de hoje. Metanoia. Amanhã de manhã, você pensa diferente. E depois de amanhã, você pensa diferente. Por quê? Se você não tiver uma mente flexível, você não vai enxergar saídas. Você vai enxergar sempre o mesmo parâmetro. É literalmente como um CLT. Não tem nada contra o CLT. Não tem nada contra. Graças a Deus pelos CLTs. Você está na função, né? Faz a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. É aquele exemplo lá do Charlie Chaplin na época Tempos modernos. Aquilo ali é uma coisa que... Aquele ali Não, aquilo ali é um absurdo. Você quer ver? Eu nem sei como ele não foi penalizado por aquilo na época. Porque aquilo tá muito... Aquilo ali é um tapa na cara da sociedade até hoje. Se você coloca Tempos Modernos hoje, eu coloquei pro meu filho assistir. Ele ficou chocado. Não, aquilo é um absurdo. É muito a hora agressivo. que ele cai na máquina e a máquina... Aquilo ali não é porque ele está dentro da máquina, aquilo ali é porque ele tá... A engrenagem não é uma empresa. Aquilo, de fato, não é uma empresa, né? Sim. Aquilo é a vida. É a vida, Aquilo ali não é uma empresa, né? Nossa, é representado por uma empresa, mas aquilo é a vida. O teor é muito pesado, né? Muito aquilo pesado. Você assiste, você... Nossa, é um questionamento interno com... Não, você quer ver? Nós temos aí um exemplo da mesmice que a gente ama assistir. Eu dou risada até hoje, que eu sou bobo, mas eu sou obrigado a dar o braço a torcer. A mesmice faz com que eles não enxerguem nenhum tipo de transformação. Chaves. Assiste o Chaves. Ninguém ajuda o Chaves. E o Chaves não se ajuda. Ninguém ajuda o Seu Madruga. E o Seu Madruga não se ajuda.
ele pode mudar a moral dele trabalhando e sendo exemplo para Chiquinha, mas ele prefere enganar o seu barriga. Por quê? Porque não tem transformação de mente. A proposta de Paulo, transformai-vos pela renovação das vossas mentes, exige que o indivíduo tenha uma mente flexível para essa transformação. E às vezes essa flexibilidade você só vai reconhecer comendo bolota de porco. É olhando a bolota de porco que você vai reconhecer valores. Você acabou de queimar todo o dinheiro e acabou de perceber, na parábola do filho pródigo, que você não queimou valor nenhum, porque o verdadeiro valor ainda está em casa. Você só queimou dinheiro. Agora, você consegue encontrar pessoas que reconhecem que o dinheiro é uma das coisas que menos tem valor na face da Terra? E a gente briga tanto por tão pouco. Enfim, eu acho que juntar toda essa maturidade tem feito juntar toda essa maturidade tem me feito analisar, como eu falei para você antes da gente começar o Godcast, a questão da discoteca cristã, não é? Esse termo que eu entendi que é adequado para a reunião de músicas que construíram as bases da fé, ok? Eu quando eu conheci o Evangelho, eu não conhecia Oséias de Paula, que até onde eu sei foi um cantor de muito sucesso dentro da Assembleia de Deus. E eu já escutei algumas músicas dele e ele cantava bem. O Vitorino Silva, esse sim eu tive a oportunidade de conhecer, até toquei com ele em algumas reuniões. Teve o que era o pai da Bom Pastor, Luiz de Carvalho? O falecido Luiz de Carvalho. Não sei se você já ouviu falar dessas pessoas que eu estou citando. Eu já ouvi por nome mas não conheci praticamente nada deles. O falecido Luiz de Carvalho, eu escutava algumas músicas dele também, porque eu frequentava a casa de famílias da igreja que escutavam o falecido Luiz de Carvalho. Conheci também algumas mulheres também que cantavam dentro da música, do cenário da música evangélica, fizeram muito sucesso. Dentre elas, a Shirley Carvalhais, a Cassiane não era sucesso nessa época. Que fique bem claro que sucesso é uma coisa que não existe dentro do reino, tá? Mas assim, estou falando em termos de popularidade. Sim, né? sim, só para compreensão popular. Dentro de reino não existe sucesso. Entendi. Por questões didáticas. Entendi. Essa é uma palavra que as pessoas atribuem, que cantor tal faz sucesso. Não faz sucesso. Ninguém faz sucesso dentro do reino. Dentro do reino só tem um que fez sucesso, ele venceu a morte. Abaixo de vencer a morte, nada é sucesso. Se você tiver esse parâmetro de que, porque meu nome é bombado, porque você é o maior compositor, como eu já ouvi dizer, você é o maior compositor da música evangélica no Brasil. Deus que me livre. Eu aceito dizer que eu sou um dos melhores entre os 10. Aceito, eu sou medíocre a esse ponto, entendeu? Mas isso porque fui estudar composição, isso porque fui estudar essas coisas, ok? Então, em termos de estudo, aí eu diria assim, olha, eu estudei bastante, mas eu vou dizer para você, eu sei dizer uns 5 adventistas aí que são bons. Na compreensão técnica, dá para eleger o bom, o ruim, na compreensão técnica, na compreensão técnica, sim. Aí, diante de reino de Deus, aí Não, reino de Deus desmonta. É por isso que eu tenho certa dificuldade com essa coisa de querer dizer que eu sou Alexandre não sei das quantas, quando que o parâmetro é reino de Deus. Eu compreendo. Né? Entendeu? Eu não sou nada. Se o parâmetro é reino de Deus, esquece. Eu não sou nada. Não sei nada aqui, né? E mesmo assim, né, a sua música Jardim da Inocência foi para a novela da Record, né? Ela foi porque a Igreja Universal, eu já escrevi inclusive sobre isso, a Igreja Universal, ela adotou o Jardim da Inocência, mais especificamente o genro do Bispo Edir Macedo, Renato... Não me lembro o nome dele, o sobrenome dele agora. O Bispo Renato, ele alguma coisa tocou nele e ele assumiu o Jardim da Inocência. E ele conseguiu fazer um grupo de pessoas que eu não pensei que fossem ouvir Jardim da Inocência. Ele conseguiu fazer com que essas pessoas ouvissem e a Igreja Universal tem esse costume de interromper a música soletrando a letra. Isso é uma técnica muito antiga,
mas que funciona para memorização, entendeu? Por exemplo, vai dizer assim, ah, que vontade, aí o bispo fala, de andar contigo, aí o povo, de andar contigo, pelo jardim. Aí, essa é uma técnica de liderança. Quem diz a letra determina se a música começa, se a música termina. Então, isso é uma forma indireta de liderar. É muito antigo isso, mas enfim, isso não é relevante agora. Eu escrevi dizendo o seguinte, a música Jardim da Inocência, ela resolveu se eternizar por algum motivo. Daqui a pouco mais eu fecho meus olhos e vou embora. Mas a música, ela resolveu se eternizar. E por que ela resolveu se eternizar? Porque é necessário que algumas pessoas sejam salvas. E as pessoas usam os mais diferentes gatilhos. O Deus usa os mais diferentes gatilhos para se comunicar com as pessoas. A pobreza é um gatilho que Deus usa. A riqueza é um gatilho que Deus usa. A dor é uma coisa. A cor da pele, a condição social, literalmente. O frio é um gatilho que Deus usa. Excesso de frio, pessoas morando na rua. A sociedade sempre pensa, puxa vida, existem pessoas dormindo com frio. A chuva. Então, esses gatilhos que Deus usa para se comunicar com a humanidade, eu acho que o Jardim da Inocência é uma dessas músicas. Ó, Jardim da Inocência na novela parece que abriu uma janela. Eu não conseguia ver nenhuma outra música ali. Não E nenhuma outra música nunca aconteceu como Jardim. E ela entra como se fosse uma janela. A novela dita as músicas que entram. E quando entra Jardim da Inocência, a música dita o andar da novela. Perfeito. Ou seja, foi assim, o que nós vamos fazer para encenar essa música? Perfeito. Não foi Perfeito. assim, encenamos isso, vamos exatamente, buscar uma mas foi música. exatamente isso que aconteceu. Parece que foi ao contrário. Quando uma pessoa ouviu essa música e viu e soube na novela que fui eu que a compus, essa pessoa disse que eu sou um dos maiores compositores da música cristã. Eu me senti muito lisonjeado por isso, assim. Mas eu reforço que eu sou só um canudo. Que fique bem claro isso, né? Eu sou só um canudo, ok? Mas eu tenho uma das profissões e um dos dons mais importantes da história da igreja moderna. Eu sou um compositor. As pessoas repetem o que eu digo. E quando os compositores evangélicos do Brasil compreenderem a importância disso, talvez diminuam um pouco a sua ganância e parem de falar tantas bobagens. Porque o compositor, ele faz as pessoas mudarem de ideia. O compositor faz as pessoas dizerem heresias. O compositor faz as pessoas sonharem com um futuro melhor. Por exemplo, tem uma música, agora eu não quero dizer que esse compositor, que eu vou citar a música dele, não vou dizer o nome do compositor, mas tem uma música no mercado aí que ela é uma música positiva, mas não necessariamente ela é uma música que vai se realizar. É uma música antiga que fala, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Não, não vai dar tudo certo, mesmo que você coloque a sua fé em ação, porque a Bíblia fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas tem um porém, que vivem para o quê? Para o decreto de Deus, não é para o seu próprio decreto. Nem sempre vai dar tudo certo, tem coisas que vão dar bem errado. Por mais que você use a sua fé, Davi jejuou, orou, chorou, pranteou, usou a fé, tinha relacionamento com Deus e a criança morreu. Eu estava sentado numa igreja em dezembro de 2006. Eu estava sentado na congregação, na igreja a qual eu fazia parte, em dezembro de 2006. E a esposa de um pastor disse para mim assim, olha, Deus está me dizendo que Ele vai fazer uma mudança radical na tua vida espiritual, tua vida ministerial. A tua vida como um todo vai sofrer uma mudança radical, mas antes Deus vai levar um dos teus filhos. 2 meses depois eu enterrei um filho com 14 anos de idade que morreu de morte natural. Então, não vai dar tudo certo. Então, todas as coisas cooperam, não é um vai dar tudo certo, é que mesmo se der errado, está cooperando. Para o decreto dele. Exatamente. Para isso aí, o bem daqueles que amam a Deus, segundo... Por isso que eu falo para você que se o parâmetro é reino de Deus, sobra o quê? Sobra nada. Sobra nada se o parâmetro é reino de Deus. Agora, se o parâmetro é igreja como instituição, aí
E aí vai sobrar muita coisa. E vai até Aí faltar. vai faltar. Vai faltar cachê, vai faltar frutas no meu camarim, vai faltar Toalhas mesmo brancas. toalhas brancas, É. e não necessariamente porque eu sou cantor, eu posso ser a pessoa que vai trazer a palavra. Sim. E vou exigir isso do mesmo jeito. Vai faltar retorno. Retorno, vai faltar retorno. Sempre. Ainda falta retorno. É isso. Exatamente. Então, o que eu percebo, assim, dentro do cenário da música cristã, depois de todo esse tempo que eu tenho vivido as mais diferentes experiências com pessoas diferentes, graças a Deus, eu tenho percebido que existe uma defasagem muito grande de pessoas que sejam honestas, em primeiro lugar com a arte. Eu não vou falar com o reino, porque com o reino só o próprio Deus sabe, mas em primeiro lugar com a arte. A questão da arte é muito importante dentro da igreja. A arte é importante porque a arte não é só importante para a vida espiritual. A arte é importante para o cérebro do ser humano. E se você tem pessoas sentadas com cérebro dentro da sua igreja, você precisa entender que a arte é importante. Em primeiro lugar, a igreja católica é quem tinha música clássica, certo? Era a igreja católica. Começamos lá com os órgãos, começamos, na verdade, lá atrás com os canto-chão, com os monges, cantos gregorianos. Obrigado. Os cantos gregorianos, que por um acaso eu estudei, são maravilhosos. E aprendi contraponto modal do século XVI do Kohreuter, uma matéria maravilhosa. Você aprende muito sobre o canto-chão e o canto gregoriano, quando notas ainda são escritas em 3 linhas. Um pentagrama de 3 linhas, as notas são quadradas. É muito legal. Então você vê os cânticos compostos em latim e você... A igreja só privava a frígio e óleo, né? Por causa da... Não, frígio, não. O frígio por causa do mi natural e fá natural, né? E o eólio, que é o 7º grau, né? Que é por causa do 7º grau, por causa do si, ré, fá natural. Demoníacos. A quinta bemol, que era o diabolos em música, né? Não pode. Exatamente, não podia. Mas, assim, toda a teoria da música e toda a história da música, ela cresceu no Ocidente por causa da igreja. Sim. Igreja. Sem dúvida. Então, mesmo a Igreja Católica já era um expoente do que era bom. Por que a gente perdeu isso? O que aconteceu com a gente? Como é que a gente deixou de ser referência do que era bom e nos tornamos referência do que é popular? Como assim? A gente é referência do que é bom. Cara, a música clássica é bom. É bom, escuta. Eu escutei Andrea Bocelli seguidamente, assim, sei lá, uns 10 anos. Andrea Bocelli foi bom. uma... É bom? É bom. Não, é bom, é bom. É bom demais. É bom, sabe por quê? É bom porque é vivo, porque é hétero. E eu estou falando do ponto de vista musical, não tem nenhuma relação. Existem melodias héteras, ok? Pá, 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 pá. Pim, pá, 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 pá. O cara que tem essa melodia, meu irmão, ele quer brigar com você. Ele quer brigar com você, cara. Parece um peito estufado. Exatamente. Cima, tu enxerga o Capitão América. Sim, é isso, Porque a melodia do cara é composta de intervalos de consonância perfeita. É o início do Star Wars, né? Exatamente. Superman. Você olha aquilo e você fala, mano, isso aqui tá de pé. Claro que tá de pé. Tem um cara com uma cueca vermelha para fora e uma capa vermelha em cima de um tablado que tá apagado e o cara tá fazendo que ele tá voando. Como é que eu te convenço disso? Não é com a imagem, é com a música. Tem nada a ver com imagem, meu irmão. Voltando lá no começo do Então Minha Alma. Isso, sim, né? Sim. Esse desenho. Então minha alma. Agora, essa música tem uma curiosidade muito interessante. Que hoje, infelizmente, ainda não mudou. Essa coisa de uma linha melódica que quando trata-se de mim é ascendente e quando trata-se de Deus é descendente. Isso é uma coisa que eu ainda não consegui compreender. Então minha alma canta a ti, Senhor. Pô, eu trouxe o Senhor para baixo de novo. Grandioso és tu, grandioso és tu. Entendeu? É uma linha melódica que não fala o que canta.
a minha alma, que é menor, canta para ele. Ele está em cima. Salomão disse, quando vocês entrarem no templo, faça silêncio, porque o Senhor está lá e a gente está aqui. Então, essa distância já determina quem está por cima, né? Quem é o superior. Então, melodicamente falando, você vai encontrar músicas popularescas dentro do meio cristão, que, no meu ponto de vista, melodicamente falando, e eu não quero dar uma de crítico aqui, mas não tem como não ser nesse aspecto, são músicas que têm hoje nós estamos escutando muitas músicas com linhas melódicas que não ornam com o que está sendo dito, em termos de palavra. E o que tem isso de mais? Isso é só a opinião de um crítico, de um compositor musical? Não. Acontece que a maioria dos músicos não estuda causa e efeito, porque não estudam musicoterapia. As pessoas não sabem. Tem a música o efeito da melodia. Tem a música de um amigo meu, esse eu posso citar, um dos grandes compositores da música evangélica no Brasil, Kleber Lucas. O Kleber Lucas é um camarada que ele nasceu meio ímpar, assim. Ele tem uma capacidade muito grande de falar coisas bacanas com uma linha melódica boa, sem ter o conhecimento para dizer aquilo, sabe? Ele não tem conhecimento melódico suficiente para dizer aquilo. E ele diz, desde... Eu produzi o primeiro disco dele, o Rendei Graças. O primeiro disco solo do Kleber Lucas, depois que ele saiu do Koinonia, eu tive o privilégio de produzir. E o Kleber Lucas tem uma música que fala assim: meu Jesus maravilhoso é, meu Jesus maravilha é... E esse intervalo de meio tom flexibiliza o Jesus. Quer ver um exemplo? Eu falei agora há pouco da quinta. Pá, 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 o intervalo de terça maior. Pá, 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 pararó. O primeiro intervalo de terça maior. Pam, 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 piraró. O segundo é de terça menor. Pá, 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 pó, piraró. Então, mi, 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 dó, ré, 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 si. Mi, 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 dó, fá, 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 mi, dó, 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 lá. Porque é um tom menor, ok? Sim. Então, esse intervalo, pam, 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 ele diz alguma coisa está errada. E a história dessa música é que a morte vem bater a porta de Beethoven. Então, essa batida é a morte que está fazendo pam, 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 pam. E são intervalos tensos. Você acredita, igual o Beethoven, ele coloca essa intenção para desenhar isso porque ele tem que dizer através do som? Sim. E aí quando vem, ele disse isso. Então, aí quando vem a música cantada com a composição, porque tem uma letra escrita, naturalmente há um relaxamento na linha melódica. Não há um relaxamento. Ou sim, essa flexibilização falta, que você está uma dizendo, falta de conhecimento, né? Sim, há só falta de conhecimento e preguiça de estudar. Fora também uma severa crítica com quem busca conhecimento. Ok? Uma severa crítica. Eu estou assumindo isso, encaixando isso em mim mesmo. Perfeito. Porque eu tenho que compor de outra maneira a partir de agora. Porque eu tomei um conhecimento agora que, se eu não pensar na minha linha melódica para que a letra realmente traga significância, e quando não houver letra, só aquele som, a pessoa já vai olhar e falar, está dizendo aquilo. Exatamente, porque a música, quando termina o culto, a música deixa o sentimento. A minha música Dependo de Ti, que já é uma música que eu já compus quando eu já estava estudando composição, né? Porque eu comecei a estudar composição logo que eu vim mudar para São Paulo. Eu acho que vim em 2002, por aí 2004, por aí vim para São Paulo. Eu já comecei a estudar composição. Mas eu comecei a estudar composição de um jeito sério. Então tem músicas que a igreja canta aí que não sabe que são canções que eu compus 2 horas da madrugada estudando composição. E a igreja está cantando essas músicas e não sabe, mas são músicas que são compostas com intenções melódicas. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo... O caminho é ele que instaura. Então, logo por tratar-se dele, eu coloco o caminho, que é a vontade dele, acima de mim. Então, melodicamente eu sou si, 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 dó, ré, mi, ré, si, dó sustenido. Quando volta para mim, podes me curar. O relaxamento, o afrouxamento melódico. Então,
Eu não vou chegar aqui e explicar para a igreja, olha, igreja, eu compus essa música. E Tá vocês tudo vão implícito, né? Não Mas precisa. tá Quando ali. eles cantarem, o sentimento e a linha melódica carrega eles. Uma pessoa escreveu no Twitter que quando eu compus essa música, eu salvei a vida dele, que ele ia tirar a própria vida. E ele escutou essa música e ele entendeu que ele deveria ter um caminho a seguir. Compus uma outra música também, que chama-se A Saudade é um Milagre, que foi a música que eu compus depois que meu filho morreu. Devido a uma experiência que eu tive com uma pessoa no hospital. E quando eu compus essa música, o refrão da música só tem 2 linhas. Não entendo os planos de Deus, mas aceito. A outra linha diz, se fizer as marcas em mim, eu aprendo. O Thiago Grulha disse que eu consegui sintetizar... Conhece o Thiago Grulha? Já o Baruch também? Tá ali junto com o Baruch? Tu tem que trazer ele aqui. Sim, conheço. Tu vai amar o Thiago. Ah, eu quero, sim. Não, e o Thiago é um dínamo. O Thiago é muito sensível. Mas Nossa, assim, que legal, mas que legal. traz o Thiago. Vou trazer. E aí, o Thiago Grulha disse, você acabou sintetizando toda a vida cristã em 2 linhas. Não entendo os planos de Deus, mas aceito. Sabe que nível você tem que ter de relacionamento com Deus para você dizer que não entende os planos dele, mas aceita do mesmo jeito, mesmo que isso te custe um filho? Você é pai? Só. Se Deus dissesse para você o que disse para mim, você ia para casa dormir tranquilo? E quando eu falei isso, o Thiago disse assim, você sintetizou toda a vida cristã, porque todo cristão não entende o plano de Deus, mas ele é obrigado a aceitar, se ele de fato for cristão. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia, se cumpre sua vontade. Ou seja, eu acabei dizendo o óbvio, mas é o óbvio que só uma certa camada consegue perceber. Tem uma camada que lê, mas não vê, mas não enxerga. Ouve, mas não escuta. Ou escuta, mas não ouve. O Getsemane, ele é explicado em Hebreus, né? Jesus não estava falando me livra da cruz. Ele está dizendo me livre para a cruz. Me livre desta agonia para a cruz, para que eu não pereça aqui, né? Mas a cruz é o meu caminho. Me livra para a cruz, né? Que é a questão, me faz as marcas em mim, que eu sofra, mas que eu não pereça aqui, mas que eu chegue até a minha cruz. Mas Cristo ainda tinha plena compreensão, né? Eu não tenho compreensão Nossa. nenhuma. Cristo tinha compreensão. Ele não quer nada, né? Eu gosto de jogar xadrez pouquinho, né? Desculpa, Raramente eu jogo, mas a gente está dormindo com Pedro, Tiago e João no Getsemane. A gente está. Ali é a gente. A gente está. Fazendo Ali batata frita enquanto o Getsemane é um dos momentos mais... Isso. O Getsemane é um momento tão insano para a mente comum. Eu estudei um livro de uma editora chamada Madras, na época que eu queria estudar um pouco, que eu queria ter um pouco mais de conhecimento sobre a matemática da música. Por que a música te atinge? Qual é a linha melódica que vai de fato conversar com você? E esse livro da Madras dizia o seguinte, sobre a face da terra caminharam grandes homens. Aí cita o nome desses homens. Buda, fulano de tal, papapá, Moisés, tal. Aí vem vindo, quando ele, mesmo sendo uma editora que eu não sabia, né? Porque eu comprei o livro Música e Ciência, eu não sabia que a editora era esotérica. Ela fala, e dentre esses, o maior foi Jesus. Então, se até o caminho esotérico reconhece a importância de Jesus sobre a face da Terra, você imagina o tanto de informações e de microinformações no Getsemane. Por isso que eu falo para você que o Evangelho não foi explorado. Não foi. Falta muito. Falta muito. Falta muito. Me assusta de vez em quando algumas coisas, até dentro do próprio cenário da música evangélica, assim. Eu falei para você que como compositor eu vejo essa responsabilidade, mas eu aprendi com pessoas muito boas e pessoas muito responsáveis nesse sentido, como o próprio Asaf Borba, entre outras pessoas que foram minhas influências nesse sentido musical. Pessoas que não falam bobagem,
pessoas não falam bobagem, pessoas que colocam Jesus sempre no devido pedestal, entendeu? Pessoas que a música nunca se trata de mim, a menos que eu seja o dependente dele, entendeu? Enfim, a escola foi muito boa e com isso a gente acabou aprendendo bem. E hoje eu tenho visto uma certa deficiência, não sei se você tem percebido isso. Apesar das pessoas terem acesso à música 24 horas por dia, apesar de plataformas digitais, apesar das pessoas criarem prêmios para si no cenário da música cristã evangélica, que eu não vou chamar de música gospel, porque seria uma ofensa à música gospel, que a história da música gospel nada tem a ver com música cristã evangélica no Brasil. As pessoas criam prêmios para si, criam troféus para si, as pessoas, o melhor disso, o melhor daquilo, o melhor daquele outro. Eu acho que todas essas coisas têm um valor, mas eu acho que maior valor que esse é você perceber a importância do compositor, como o Monteiro Lobato, como o Ariano Suassuna, sabe? Não é o Ariano Suassuna que está lá atuando, ele é a pessoa que colocou o texto na boca do indivíduo. Entendeu? E você acha 50 Tony Ramos, mais um Ariano Suassuna. Você acha 50 Lázaro Ramos, mais um Machado de Assis. É verdade. Hã? É verdade. Realmente. Meu irmão, o compositor é quem tem a responsabilidade. Então, assim, eu vi alguns compositores de destaque, dos quais eu vou conferir algum louvor aqui, como, por exemplo, o menino lá do Rio de Janeiro, o Anderson Freire. Anderson Freire começou a falar coisas muito boas desde cedo. Esses dias nós vimos um vídeo dele, da Cassiane, falando, né, que ele mandou um disco para Cassiane e tinha algumas músicas. Ele começou a falar coisas boas muito cedo. Mas nós temos um problema nisso daí. É que quando você tem um relacionamento com Deus, você fala coisas boas de forma neófita. Porque depois, com o passar do tempo, você começa a falar coisas maduras. E essas coisas maduras, elas não podem convergir para o homem. A coisa madura, ela só descreve o que está no alto. Verdade. A coisa madura não tem horizontalidade na maturidade. É verdade, é verdade. Rapaz, o Salomão era um homem jovem, e aí quando o Senhor falou, cara, era a vez dele agora reger o povo, e Deus ofereceu, segundo as Escrituras, para ele riqueza ou sabedoria. É mesmo. Meu irmão, ele já foi logo pro que valia mais. É verdade, é verdade. Eu vou fechar aqui, nós estamos no final já. Acho que quanto tempo ficou, Lucas? Ficou 1 hora e pouco aí, não foi? Coisa maravilhosa. Não falamos nada ainda, né? Meu Deus, vamos marcar uma parte 2. Alexandre, vou vir com prazer. Malaquias, muito obrigado por ter vindo no podcast. Obrigado você pelo enriqueceu convite. muito, mas enriqueceu demais. Vai ser um episódio incrível aí. Com certeza você deve ter gostado. Deixa aí nos comentários se você gostou. O que você quer saber também, dúvidas. Pode postar nos comentários aí que nós vamos trabalhando. Obrigado. Se quiser deixar uma mensagem para o pessoal que está assistindo, pode deixar uma mensagem. Bom, eu quero deixar uma mensagem a todos os músicos especificamente. Eu espero, com alguns comentários, se vocês assistiram esse vídeo, eu espero que, em primeiro lugar, vocês tenham maturidade para não se ofender e compreendam que a nossa missão não é somente ganhar dinheiro, mas é divulgar um evangelho por intermédio de linha melódica, por intermédio de um violão, intermédio de um teclado, intermédio dos mais variados instrumentos. E essa é uma missão ímpar. Só quem nasceu de fato capacitado para isso sabe do que eu estou falando. Então, se agarrem um pouco mais na missão. Jesus disse, não vos preocupeis com o que é a vez de comer, o que é a vez de beber, ok? Aos discípulos. Todo aquele que é discípulo de Jesus, cedo ou mais tarde, ele vai passar algum tipo de dificuldade, ainda que essa dificuldade seja econômica. E melhorem as letras, as gerações que estão por vir, conforme a gente está vendo os dias de hoje, eles vão enfrentar mais frieza. As redes sociais têm mais coisas geladas pela frente. E daí é necessário que o povo evangélico, nesse sentido,
tenha compositores extremamente comprometidos com uma verdade que não tem a ver com o ser humano, mas uma verdade que tem a ver com o alto. Eu acho isso muito importante. Me preocupa muito igrejas que cantam Deus vai me ajudar, porque ele cuida de mim, porque ele faz isso, porque eu. Me preocupa muito isso. Entende? Eu acho que isso se convergiu em popularidade e dinheiro, e popularidade e dinheiro é pobre. Entende? Eu acho que Deus tem muito mais a nos dar. Aliás, eu não acho, eu tenho certeza que Deus tem muito mais a nos dar. E às vezes a gente precisa de uma recompensa imediata e não compreende que a recompensa e o compromisso de Deus é com a continuidade. É verdade. Não é tudo, talvez, aqui. Eu gostaria muito de ter sucesso econômico como compositor, entende? Mas eu tenho conhecido algumas pessoas por detrás das cortinas que têm um conceito, não é mesmo? Esses dias eu conheci a Kathleen, uma cantora... Da onde que é a Kathleen? Qual é a cidade dela? Hortolândia. Conheci uma cantora que não é conhecida ainda, estou produzindo o trabalho dela, assim, e ela tem um conceito de reino de Deus que eu falei, isso aqui fede a estrebaria, isso aqui é muito bom, entendeu? Isso aqui é reino. Eu percebo que tem pessoas ainda que têm um conceito de reino, essas pessoas não são famosas, mas elas têm em seu coração ainda uma chama pelo Evangelho. Eu acho que isso é extremamente importante. Então, acho que os compositores, eles têm essa função, sabe? Ignorar os músicos, ignorarem esses líderes religiosos, não vamos citar nomes, que criticam músicos por causa de motivo A, motivo B, motivo C, e você que tem a sua carreira musical, continua pensando em Jesus e cantando para o Senhor, para o Criador, o autor e consumador da fé, como diz uma música de um amigo nosso. É isso, simples. Graças assim. a Deus. Obrigado, Alexandre, mesmo, de verdade. Obrigado você pelo Agradecer carinho. também aqui, Marcelinho Machado. Obrigado, que Alexandre foi Foi o Marcelinho incrível, que foi nos maravilhoso apresentou. aqui. Deus abençoe. Falou, Lucas. Obrigado mais uma vez. Você que ficou até aí, muito obrigado pela sua presença. O Godcast fica por aqui, o seu podcast cristão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.